E vamos lá. Coach, seguinte, muita gente me pergunta no direct. Cara, Fê, eu quero perder até 6 quilos em 7 dias. Eu tô acompanhando o seu conteúdo, o conteúdo do coach, da Nutri, mas eu não sei se esse método, né? Se essa estratégia que vocês usam vai servir para mim. Então, eu recebo muito, eu decidi pegar algumas perguntas e também peguei algumas perguntas com você. E a primeira pergunta é o seguinte: quero treinar para emagrecer rápido, para emagrecer até 6 quilos em 7 dias, mas nunca treinei antes. E todos dizem que eu vou me lesionar. Isso pode acontecer? Isso vai acontecer? Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez juntos aqui. Vamos lá. Pergunta super interessante e realmente é um tabu. Mas vamos entender que existem dois lados da moeda, ok? Existe você fazer estratégia por conta própria e existe você fazer estratégia acompanhado de uma equipe multidisciplinar. Como no nosso programa, por exemplo, nós temos a equipe da educação física, da nutrição, que se junta junto com o pessoal do emocional para que a gente faça os três pilares e possam unir e aí sim ter uma estratégia. Quando você faz por conta própria, sim, você pode se lesionar, porque você pode acabar indo além do que você pode fazer, principalmente se você nunca treinou. Mas no nosso programa isso não acontece, porque sabendo disso, que grande parte das pessoas que querem perder peso, estão sobrepeso, nunca treinaram, nós nos preocupamos em sempre ter níveis diferentes de intensidade, tanto para o iniciante, para aquele cara que nunca fez exercício físico, quanto para o intermediário, que é a pessoa que pratica ali uma atividade moderada durante a vida, quanto o avançado. Então, por ter essa divisão entre os treinos, quando digo é o programa, tá, pessoal? A gente nunca vai levar o iniciante, por exemplo, a uma intensidade extrema a ponto de lesionar ou a ponto de chegar, que a gente chama de overheating, que é aquele momento ali antes da lesão. Então, fiquem tranquilos, porque o programa ele pensou nisso. E você que nunca treinou, você pode sim perder peso rápido, você pode perder sim até 6 quilos em 7 dias, desde que você siga uma estratégia correta que respeite a sua capacidade física e o que você pode fazer de intensidade. Então, respondendo meio que em cima do muro, depende. Se você fizer a estratégia correta, que respeite o seu limite, que respeite até onde você pode ir, sim, você consegue perder até 6 quilos em 7 dias. Se você for por conta própria ou vendo vídeo sem saber exatamente o que aquele vídeo propõe, pode ser sim que você se lesione, porque aquele vídeo pode estar com uma intensidade além do que você pode fazer. Entendi, coach. E o pessoal que não faz parte do programa também vai precisar de uma ajudinha. Como é que você pode ajudar quem está em casa aí nessa pandemia, está treinando sozinha, que não tem uma equipe como a gente pode proporcionar, né, para os nossos alunos? Essa pessoa que está em casa, que está praticando atividade, como é que ela pode começar, né, sem ter nenhum risco de lesão? Como é que ela pode identificar se ela é iniciante? Tem como a pessoa sozinha, sem nenhuma equipe, identificar se ela é iniciante, intermediária ou avançada? Sim, é bem simples para poder identificar isso. Principalmente para aquelas pessoas que nunca fizeram. Aquelas pessoas que nunca fizeram, elas sempre serão iniciantes. Então, independente de você se achar num nível físico bom, mesmo nunca treinando, sempre que você iniciar um treinamento físico, você sempre tem que começar pelo iniciante. Por que isso? Porque não é apenas a condição física, mas sim o histórico físico de treino que você tem. Porque treinar é diferente do dia a dia. Pode ter algum movimento, algum exercício que vai exigir uma coordenação motora, por exemplo, que você ainda não tem adquirida porque você nunca fez aquele exercício e que você pode fazer um movimento compensando aí a articulação e se lesionar. Pode ter algum exercício que ele pode ser um exercício global, que nós chamamos, integrado, e que de repente para você, que é iniciante, seja interessante fazer o parcial, que é ele entre aspas, incompleto, parte dele inicialmente, para depois fazer o global. Então, como é que você sabe se você está fazendo um treino na internet, por exemplo, que é de iniciante, que é de intermediário, que é de avançado? Geralmente não vem descrito no treino isso, mas sempre olhe para o coach, para o treinador, para o professor que está ali, se está dando possibilidades daquele exercício ser feito de maneiras mais intensas e menos intensas. Então, por exemplo, nossa live aqui, a gente vai fazer daqui a pouco, eu sempre falo só, pessoal, esse exercício aqui pode fazer com a mão no chão, mas se você é iniciante, faça com a mão na cadeira. Se você é iniciante, faça assim. Se você quer mais intensidade, faça assado.
Então, perceba se o professor dá possibilidades e alternativas para que você possa fazer esse exercício menos intenso e mais intenso. Se ele se preocupa com isso, você vai ter a possibilidade de fazer o exercício no seu nível e sem preocupação. Excelente. Então, pessoal, acompanhe aí sempre um profissional que te dê essa variação. Então, se está começando agora, caramba, eu nunca treinei. Porque tem gente que começa vendo assim, ah, fulaninha está correndo todo dia. Ela está correndo, ela está conseguindo emagrecer, então eu vou fazer como ela. Mas aquela fulaninha já está muito mais treinada, ela já está ali fazendo aquilo há muito tempo. Então, você começa a fazer, tentar imitar, e aí pode se machucar. Muita gente se lesiona por copiar, né? Por achar que está funcionando na pessoa e, eu vou fazer também. Tem que tomar cuidado, viu? Por isso que eu sempre procuro convidar profissionais capacitados para estarem junto comigo. Porque não adianta que eu poderia pegar um treino na internet aqui, como muitas pessoas fazem. Inclusive, sou muito julgado que as pessoas entram na live do nada e não fazem ideia do trabalho que eu venho desenvolvendo. Aí acham, agora ela virou nutricionista, agora ela virou coach. Gente, eu nunca quis e nem quero ser. Afinal, eu estudei muitos anos para ser fisioterapeuta e acabei que não, quando entrei em Balé Faustão, não consegui atuar. E, de fato, se eu fosse atuar, eu iria para a minha área. Não iria me meter na área dos outros. Então, assim, por isso que é importante. Eu sempre trago um profissional capacitado para poder te ajudar. Porque não adianta trazer uma pessoa maluca aqui para ficar fazendo um monte de coisa doida. Nem eu consigo fazer. Tem exercícios que eu nunca fiz na vida, olha que eu treino desde os 15 anos. Tem exercícios que eu nunca fiz na vida que eu tenho que parar. Opa! Não vou colocar a carga. Primeiro eu vou aprender, né, a executar para depois avançar. Então, vira e mexe, vocês podem estar assistindo as minhas lives aí. Eu sempre vou fazer uma coisinha errada e o professor está sempre me corrigindo, porque muita gente também tem vergonha, sabe? Quando você está na sala de musculação, quando você está viajando em alguma academia que ninguém te conhece, você fez o movimento errado, aí se chegar alguém para te corrigir, a pessoa fica pé da vida. Não, eu tô fazendo certo, que não sei o quê. E eu não, pelo contrário, quanto mais eu me vejo observada pelos professores, mais feliz eu fico. Cara, eu falo, tô ali acompanhada, menos risco eu tenho. Porque risco de lesão a gente tem andando na rua, caindo no buraco, então virando o pé, como você já falou em muitas lives. A gente tem risco de lesão todos os dias dentro de casa, então tem um grande. Agora com a pandemia, o índice de acidente doméstico aumentou muito. Muita gente que não treina e aí acaba se lesionando, escorrega no banheiro, enfim, não tem força muscular nas pernas. Então, por isso que é importante você treinar, independente da idade, né, coach? Eu acho que tem que estar sempre treinando. Muita gente aí faz só dieta para emagrecer. Caramba, vocês não fazem ideia do que vocês estão perdendo, né? Porque a atividade física, para mim, emagrecer sem atividade física, eu não sei nem eu ia falar um palavrão, mas não posso. Sabe, não faz sentido. Porque você quer viver mais anos, mais forte, deixar o seu corpo, né, fortalecido, bonito também. A estética também é consequência do seu trabalho, né? Você emagrece, depois vem cada vez mais trabalhando a estética e, de fato, a atividade física é vida. Muitas vezes eu me pego aí, às vezes, quando eu fico uma semana paradinha e tal, eu falo, meu Deus do céu, por que que eu parei? Por que que eu parei, cara? Porque a gente, às vezes, quer ficar uma semaninha sem fazer nada e a gente se lasca, né? Mas voltando ao assunto, Fê, vamos lá. Deixa eu só dar um ponto aqui importante para deixar claro, para não ser mal interpretado. Quando eu falei anteriormente, prestar atenção no professor, se ele dá a possibilidade de mais intenso, menos intenso, eu não disse que o professor que não faz isso, a aula é ruim ou o treino é ruim. Eu não falei isso. A gente está falando aqui sobre iniciantes. Então, se você é iniciante, você precisa ter essa alternativa. Então, se de repente ele não está dando essa alternativa, porque aquele treino ali não é para iniciante, é para intermediário, é para avançado. Então, assim, eu não disse de qualidade de treino, eu disse, se você é iniciante, se preocupe em saber se o professor está dando possibilidades para que você faça aqueles exercícios mais intensos num nível adequado para você. Apenas isso, tá bom? Então, por favor, não estou aqui falando de qualidade de treino, e sim, para você que é iniciante, como interpretar se aquele treino pode ser feito por você ou não, tá bom? E hoje em dia a gente tem que explicar tudo, né? Depois pega um trechinho da live, aí já era. Mas assim, como ele falou, de repente você está indo para uma live de um professor que está com o pessoal mais avançado. Então procure um professor que esteja passando um treino que de fato sirva para você. Não adianta tentar fazer o treino de alguém muito avançado, que você não vai conseguir. Vamos lá. Mesmo com preparo físico de iniciante, os meus treinos podem ajudar a emagrecer rápido? Sim, vamos lá.
Isso é importante. O treino de iniciante não significa que é um treino que não tem eficácia, que não dá resultados, tá bom? Então, por que a gente classifica então como iniciante, como intermediário, como avançado, por exemplo? É porque o treino de iniciante, para quem é avançado ou para quem é intermediário, ele não vai gerar um resultado adequado, porque ele é um treino que, para essas pessoas, é de baixa intensidade, ok? Mas o treino de iniciante, para quem é iniciante, ele vai gerar ali os estímulos e o desconforto, principalmente cardiorrespiratório, de quem é iniciante. Então, entenda, se eu levantar aqui agora e andar, caminhar aqui a 4 km por hora, para mim, que treino, vai ser uma caminhada bem leve, ok? Mas, vamos supor que eu nunca treinei, estou com sobrepeso, estou com obesidade, e aí eu levanto daqui agora e caminho 4 quilômetros. A resposta cardiorrespiratória, ali da falta de ar, desconforto, para quem está com sobrepeso e não é treinado, vai ser muito maior. Então, quando a gente fala em intensidade, ela é subjetiva, não pelo cálculo, mas porque cada pessoa, de acordo com o seu nível, vai sentir uma intensidade diferente, mesmo fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu sou treinado e caminho 4 quilômetros, para mim é um estímulo que a gente chama de estímulo débil. É um estímulo fraco que não vai gerar nenhum tipo de resposta, adaptação ou otimização do sistema calórica. Mas, se eu sou iniciante, nunca treinei e caminhar a 4 quilômetros, por exemplo, é uma atividade que me deixa ofegante, esse treino, para você, é de alta intensidade. Então, a intensidade está diretamente ligada a como aquele estímulo tem, o que aquele estímulo tem de resposta no seu corpo. Então, por isso que a gente não fala assim, ó, corre tantos quilômetros, corre assim, corre assado, principalmente para públicos em geral, globais, como a gente faz nos nossos treinos online. Então, por exemplo, sempre tenha em mente que a intensidade do iniciante, para quem é iniciante, é uma alta intensidade. Ela não é alta para quem é intermediário e para quem é avançado. Então, se você é iniciante e treina em alta intensidade para o seu nível, é claro que esse treino iniciante vai gerar resultados de otimização de esquema calórica, de perda de peso, de emagrecimento, perda de medida, porque para você que é iniciante, ele é de alta intensidade. Então, como é que a gente pode perceber aí se o nosso treino, vamos supor que você treina sozinha na praça, caminha, corre, como é que você pode saber, uma forma de saber se você está em alta intensidade ou não? Então, existem alguns testes que a gente faz na educação física chamada PSE, que é uma percepção subjetiva de esforço. Então, você pode aí fazer de várias formas. Estou correndo. Tenta falar uma frase com 4 palavras. Se você não conseguir falar com 4 palavras, é porque aquela intensidade ela já está chegando na intensidade alta. Então, por exemplo, eu como treinador, estou na esteira com meu aluno, por exemplo, na rua, aí eu faço uma pergunta para ele, ele não sabe o que eu estou falando, eu faço uma pergunta a ele, quer responder? Só consegue responder sim, não, sim, não. É porque ele não está em alta intensidade. Então, é um teste, que a gente chama de talking test, para poder fazer isso. Uma outra forma é você, assim, ó, enumere de 0 a 10 aí a intensidade. De 0 a 10, 10, estou morrendo. 0, estou muito tranquilo. Como é que eu estou me sentindo agora? Se você está de 6 para cima, nessa subjeção aí de esforço, é porque você está de moderado para intenso. Lá no 8 é intenso, no 9 muito intenso. Então, são formas que você, por si só, pode utilizar para que você saiba se está em alta intensidade ou não. E lembrando que se você é iniciante, que é o nosso papo aqui hoje, não é interessante você se manter em alta intensidade o tempo todo, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. O seu treino vai deixar de ser de iniciante e vai ser intermediário ou avançado. Então, o interessante é que você faça, a gente chama de intervalado, né? No termo técnico, faça intervalos nesse treino, não necessariamente parado, pode ser um intervalo ativo. Por exemplo, você pode fazer uma caminhada mais acelerada e uma mais lenta. Você pode fazer um exercício mais intenso como um polichinelo e no intervalo fazer uma caminhada. Você pode fazer, não sei, um agachamento com salto e fazer um abdominal no intervalo, que aí você vai conseguir manter a frequência cardíaca ali
num alvo de treinamento interessante para a intensidade. Então, eu sou iniciante, não consigo saltar. Tudo bem, não salte, faço só agachamento, flexão plantar. Então, tem várias formas para que a gente possa levar o iniciante a essa alta intensidade e otimizar a queima calórica dele. Vou aproveitar aqui e vou perguntar o seguinte: eu sou iniciante, aí eu recebi o treino do coach, né? E dentro do treino tem lá a estratégia. Ah, você vai andar tanto, vai correr tanto, vai caminhar tanto, sendo que mesmo assim eu não estou conseguindo executar. Parece assim, eu sei que é iniciante, mas eu estou muito debilitada, eu nunca fiz mesmo, assim, é a primeira vez que eu estou fazendo. O que essa pessoa deve fazer? Ela tem que parar ou ela tem que continuar no ritmo dela? Então, Fê, isso aí tem dois pontos importantes, tá? O primeiro é sempre você precisa se conhecer e entender se esse limite está sendo excedido, tá bom? E o que a gente vê, às vezes, é a pessoa não respeitar esse limite, tá? E querer sempre ir além, e esse não é o intuito da qualidade de vida e do treino que a gente propõe. Então, o primeiro ponto que eu falo fez o treino, está fazendo o treino, tá muito intenso. O treino que o coach me mandou é de 40 minutos. Cheguei no 20, tô morrendo. Para. Não faz mais o treino naquele dia. Liga pro seu coach, aconteceu isso. Só consegui fazer 20 minutos. Pode ser que ele fale assim, faça o seguinte, faça 20 minutos, descanse de 5 a 10 minutos e faça o restante. Ou então pode ser, não, então peraí que eu vou diminuir o tempo de estímulo, eu vou alterar isso no seu treino. Então, é sempre indicado que você procure quem planejou o seu treino para que ele possa reajustá-lo de acordo com a realidade ou com o feedback que você está dando. Então, é muito importante esse contato com o coach, com o professor, com o personal, porque se eu mando um treino para você, Fê, por exemplo, e você acha que o treino ficou muito intenso, não está conseguindo fazer, você pede ajuda a outro profissional, o que vai acontecer é que esse profissional não sabe o que eu pensei, não sabe o que eu planejei, não sabe a minha estratégia do próximo treino. Então, ele pode alterar o seu treino, você fazer o que ele está pedindo, e quando eu for trocar o seu treino, achando que você fez aquela preparação que eu fiz para você, vai acontecer que eu vou mandar um outro treino e você de novo vai sentir um treino muito intenso e não vai conseguir fazer. Então, primeiro entenda o seu limite. Não adianta exceder. Eu digo que no treinamento físico, às vezes, devagar também é pressa. Então, entender esse limite e respeitá-lo é muito importante. E o contato, a conversa com o seu coach, seu personal, com o seu professor, como queira chamar, seu treinador, é importante para que ele possa entender se, de repente, ele botou a mão muito pesada e tem que tirar um pouquinho, ou se só aumentar o intervalo entre os blocos é o suficiente, ou se diminuir a carga é o suficiente. Então, é muito importante que, se você sentiu o treino muito intenso, que você fale com o seu coach. Então, por exemplo, se eu fosse o treinador, você, minha aluna, estivesse fazendo um treino de caminhada e falasse, Randel, como você falou, estou morrendo aqui, não estou conseguindo fazer, eu treino de meia hora, só fiz 15 minutos. O que eu faria? Provavelmente o treino seria intervalado, mais intenso, menos intenso, mais intenso, menos intenso. Vamos supor que fosse 2 minutos de caminhada muito intensa e 2 minutos de recuperação em caminhada mais lenta. Vamos supor que fosse esse o treino, tá bom? Se eu não consigo fazer. O que eu faria era, ou diminuiria o tempo de estímulo intenso, de 2 minutos para 1 minuto, e manteria os 2 de recuperação, que eu estaria dobrando o tempo de recuperação em relação ao tempo de estímulo mais intenso, ou então eu manteria os 2 minutos intensos e aumentaria o tempo de intervalo para 3 minutos, 4 minutos. E qual seria os intensos? Ou você faz e não consegue se recuperar bem em 2 minutos. Não, Randel, eu faço 2 minutos muito bem, só que está pequena recuperação. Eu não consigo recuperar muito bem. Eu começo o segundo estímulo já bem cansada. Eu aumentaria o tempo de recuperação ativa na caminhada mais lenta. Então, por isso que eu digo, tem que falar com o coach, porque ele vai achar a estratégia para que você possa adequar o seu treino. Não, e é bom você falar sobre isso, porque assim, tem pessoas que param no meio do caminho, mas não é porque não está conseguindo, é porque a mente está impedindo. Aí a pessoa fica com preguiça, tem que saber identificar se você realmente não está conseguindo executar ou se você está com preguiça, querendo deixar de fazer. Então, por isso que é importante você saber identificar se é o seu limite ou se você está com um bloqueio aí
querendo acabar rápido para fazer alguma coisa, ou então já está muito tempo, já está tentando há muito tempo, aí fala, meu Deus, isso não é para mim, meu Deus, socorro. Tem que identificar, viu? Não adianta que para perder até 6 quilos em 7 dias, você de fato tem que colocar em prática tudo que é proposto. E é por isso que dentro do programa a gente tem um grupo VIP, né? Ele fica aberto durante um ano, a pessoa tem direito durante um ano, para quê? Para ter esse contato com o coach, para ter o contato comigo, para ter o contato com a Nutri. E qualquer emergência, qualquer situação, a pessoa pode sim relatar o que aconteceu, o coach entra e traz a recomendação. Então, por isso que é importante ter os níveis, né? Iniciante, intermediário e avançado, que de fato isso vai fazer diferença para você perder até 6 quilos em 7 dias. E também é importante você ter esse suporte aí, ó, durante um ano. Já imaginou ter um coach, uma nutricionista, uma equipe, um suporte na palma da sua mão? Faz total diferença. Então, assim, é importante identificar se você está querendo parar por preguiça ou se é realmente porque não está conseguindo, né, coach? Sim, e você falou uma coisa importante aí do grupo, é que assim, é muito legal o grupo, porque às vezes um amigo seu, um outro, vou chamar de aluno, tá? Mas um outro aluno do grupo fazendo o treino, ou montando o prato, ou montando a dieta, ele posta lá, e às vezes você que tá assim, poxa, já vários falaram comigo, poxa, hoje eu tô meio desanimado, aí quando você vê a foto da outra pessoa, o relato dela, você, caraca, não, tem que ir. Então, o grupo, além do contato profissional ali com a gente, ele tem um contato emocional ali com os participantes, que é bem legal também. Tem gente que ainda nem começou, né? Porque as pessoas têm essa dúvida. Ai, Fê, se eu entrar pro seu programa, eu tenho que começar agora? Dura só 7 dias? Não, gente, o programa é anual. Você tem um ano de treinamento, você tem um ano de estratégias, entendeu? São vários tipos de cardápios. É complexo. Eu não vou falar agora porque não tem nada para... Você não vai poder entrar, então eu vou despertar um desejo em você agora sem ter vaga. Então, assim... não vou nem comentar muito sobre isso, mas é muito bacana. Inclusive, eu posto aí toda sexta-feira, né? Sexta-feira eu posto pratos dos alunos, porque é muito... Eu acho assim, cada dia que eu vejo a evolução de alguém, eu fico muito feliz. Inclusive, ontem eu estava assistindo novamente o depoimento da Andrea, que está no meu feed, né? Que ela é professora de educação física e ela sempre cuidou das pessoas, mas ela nunca parou para cuidar dela. O depoimento dela é assim, arrasador, assim. Ela abriu o coração, se jogou de corpo e alma, se entregou e assim, eu comecei a chorar na live, porque a gente acha que é fácil, não é fácil, mas quando você tem uma ajuda, quando você tem uma estratégia e quando você consegue alcançar objetivos, isso te motiva. Então, vira e mexe, eu fico assistindo os depoimentos, porque isso também é motivador para mim, porque eu estou na batalha junto. Todo dia eu estou aí em busca do meu objetivo, em busca do meu resultado. O coach também, o coach tem outra estratégia, o coach ele quer ficar um pouco mais forte, né, coach? O coach é magrinho, luto, pode comer de tudo, come, não engorda. Cada um tem uma estratégia. Então, assim, todos os dias é importante que você não desista de você. A gente precisa, de fato, incluir a gente mesmo na nossa rotina. Porque a gente começa cuidando do filho, do cachorro, do marido, do papagaio, periquito, trabalha. E quando é que você vai separar um tempo para você? Porque essa coisinha, eu não tenho tempo, eu não consigo treinar, meu trabalho. Você tem tempo. Você precisa organizar a sua agenda e colocar ali pelo menos 40 minutinhos para você. Mas vamos lá. Ó, outra pergunta. Sempre fui sedentária e por isso estou fora de forma. Tenho muita vergonha de ir para academia. Parece que todos estão me julgando, estão me olhando ali, né? É possível perder até 6 quilos em 7 dias sem treinar na academia? Esse já foi até assunto de outras lives nossas, né? Então, eu digo que o ambiente o qual você está treinando, ele precisa ser primeiro, no mínimo, neutro. Nunca desmotivador. Se o ambiente que você está ali te desmotiva, ou te fere, ou te exclui de alguma forma, seja até apenas porque a sua cabeça entenda assim, ele vai ser um ambiente propício a você não completar os treinos, a você desistir da sua rotina de treinos novos, já que você nunca treinou, uma coisa nova para você, de repente, no início, nem é prazeroso, às vezes, para quem está começando. Então, só com o tempo que você começa, que o seu corpo entende, seu cérebro entende, começa a virar rotina.
Então, pode ser que o ambiente desmotivador ou excludente, no seu ponto de vista, possa interferir negativamente e você interromper um processo que seria sucesso de emagrecimento. Então, você não precisa estar na academia para treinar. Os treinos feitos em casa, com peso corporal, são muito bons para você perder peso, desde que tenha uma estratégia adequada. Por exemplo, para perder até 6 quilos em 7 dias, no nosso programa, os treinos são em casa, não precisa sair de casa para nada, não tem academia. Todos eles são com peso corporal, com iniciantes, intermediários e avançados. Então, se você tem essa repulsa ou esse bloqueio com a academia, primeiro, a academia nunca vai ser, se você tem esse bloqueio, a academia nunca vai ser um ambiente adequado para você começar uma nova estratégia ou para você colocar seus objetivos ali, porque o próprio ambiente vai fazer com que você deixe de ir alguns dias ou até mesmo pare o processo e não vá mais. Quantas pessoas te conhecem aí de relatos? Aí eu pago academia há 1 ano e fui 2 vezes. Aí eu paguei academia, fui 3 dias e não fui mais. Porque o ambiente, às vezes, não é um ambiente que o motiva ou que, pelo menos, não o desmotiva. Então, se a academia é um ambiente que te gera desconforto, seja porque realmente as pessoas te julgam, ou seja, porque você acha isso, acredita que isso acontece, não é um ambiente adequado para você começar. Seja ele a academia, seja ele no estudo de personal, seja ele treino na praia, seja ele treino na praça, seja ele treino em casa. Se o ambiente não é o adequado para você, não te motiva ou não te desmotiva, não seria legal você começar por ali. Comece por um ambiente neutro, que você não possa nem vamos supor que não te motive, mas não te desmotive. E aí, com o tempo, e você se sentindo melhor consigo mesmo, né? Porque isso vai muito da autoestima, do que você vê no espelho. E aí, você passando por esse momento inicial, provavelmente vai te dar mais ânimo, vai te dar mais, vai te dar mais garra para continuar com os resultados. Pode ser, sim, que ir para a academia mais à frente seja um segundo passo para você, mas treinar em casa, com treino peso corporal, por exemplo, como nós fazemos no programa perder 6 quilos em 7 dias, até 6 quilos em 7 dias, funciona muito bem e a gente vê aí diariamente os resultados dos nossos alunos. Não, e é legal falar sobre isso, porque eu treinei a minha vida inteira, mas como muita gente me acompanha aqui, inclusive, eu tenho ali o público, eu fiz uma enquete, Randel, e o público é bem equilibrado. É quase, ficou 60-40 para as pessoas que querem, que estão querendo emagrecer e as pessoas que querem ganhar massa muscular, que querem aumentar o volume. Então, assim, eu tenho um público já da época do Balé do Faustão, da época que eu treinava muito pesado, que eu era 100% perfeita, né? Que eu realmente teve uma fase que eu não tinha celulite, que eu não comia chocolate, que eu não comia nada. Assim, era legal naquela época? Era legal porque eu não sentia falta. A partir do momento que você não sente falta, ok. Agora, aí quando você começa a fazer, se privando de tudo, vira uma loucura, aí não é legal. Naquela época eu gostava. Hoje em dia eu falo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ficar sem comer um chocolatezinho, uma receita fit, né? A minha prioridade hoje é outra. Então, assim, eu tenho um público muito grande dessa época, sabe? Então, assim, eu tenho um público que quer emagrecer, tenho um público que quer ganhar. Então, eu fico assim na dúvida. Então, hoje está aqui na live, de fato, estão aqui na live pessoas que estão em busca do emagrecimento. Porque esse é o nosso objetivo. E cada vez mais, na minha rede, eu vou falar sobre o assunto, porque eu vi da importância e como a pessoa se sente por não conseguir emagrecer. E eu me incluo. Porque mesmo já tendo tido um corpo perfeito, saído em capa de revista, trabalhado no Faustão, já saí em capa de revista focada em shape perfeito. Já saí na capa do Arnold, né? Que é uma revista muito conhecida. Então, eu estava junto com um atleta também do UFC, que eu sempre confundo Minotauro e Minotouro. Olha que loucura. Eu acho que foi com o Minotauro. Eu sempre confundo os dois. Então, assim, já saí em várias capas de revistas focadas nisso e eu sempre fui a perfeitinha. Mas chega uma hora que a gente pode errar também. Somos seres humanos. Então, assim, é bacana você entender que todo mundo está no mesmo barco. Mesmo eu já tendo tido um corpo, né, bacana, eu tinha um foco diferenciado, eu saí do foco. Eu me permiti demais. E quando eu vi, de fato, eu estava depositando a felicidade na comida, ao invés de depositar nos lugares que eu viajava, nas pessoas que eu estava. Eu queria comer. Então eu usava essa desculpa que, tô na Itália, eu quero comer o que tem aqui, uma pizza maravilhosa, como é que eu não vou comer
Aí, de fato, eu poderia comer, mas eu queria comer a pizza inteira. E aí, tá. Tu tá rindo, mas é verdade. Então, assim, eu passei por esse processo, porque eu fiquei, ó, lutando na academia, fazendo um monte de atividade, fazia musculação, fazia cross, e fazia funcional, e fazia aula de bike, fazia um monte de coisa e não tinha resultado. Por quê? A culpa era do personal? Não. A culpa era da academia? Não. A culpa era da modalidade? Não. A culpa era minha. Porque eu tava ali, ó, fazendo tudo sem estratégia. Eu ia pra clínica de estética, eu fazia 50 mil coisas, chegava em casa e comia. Pô, não vai funcionar. Então, por isso que eu decidi testar em mim, porque eu estava precisando de fato, eu vinha me escondendo já há muito tempo. E eu quase bati 8 quilos, que eu não filmei essa pesagem, mas eu bati ali 8 quilos, mas a minha pesagem, que eu filmei, que eu registrei, eu perdi 7,6 kg dentro de casa. Eu falei, gente, eu fiquei tanto tempo tentando emagrecer, aporreando meu professor, aporreando a esteticista, a fisioterapeuta, fazendo tudo errado depois. Mesmo tendo consciência do que é necessário por já ter feito anos e anos. Então, assim, você também pode estar passando por isso e não está acreditando. Eu perdi 4,7 kg em 7 dias. Aí você vem me falar, ai, perdeu só massa magra, perdeu só líquido. Gente, olha, de fato, o coach já me ensinou e já me explicou muito sobre isso. E durante o processo de emagrecimento, né, coach? Você vai ter perda de líquido, vai ter perda de gordura e de massa magra. Mas eu fui no meu endócrino. Logo depois dos 7 dias, eu falei, eu preciso saber o que aconteceu no meu corpo. Vamos lá para ver se o médico vai aprovar, né, a minha evolução. E aí eu cheguei lá, eu fiz a avaliação e o que aconteceu? Eu tive maior perda de gordura do que de massa magra. Eu tive uma perda muito, muito pequena relacionado com a perda de gordura. Então, o meu endócrino, que é super renomado, o doutor Bruno Menezes, falou, Fê, você está de parabéns. Quando alguém falar para você que você emagreceu de forma não saudável, pode mandar vir falar comigo, porque a gente tem os exames. Então, assim, tem outro aluno do programa que também foi acompanhando através de uma balança que ia vendo o percentual de gordura. E ele também teve uma grande perda, né, de gordura. Foi muito bacana, porque eu acho que ele é formado também em educação física, não é? Eu acho que ele também é. Eu não sei se ele é atleta. Eu não me recordo da profissão dele, mas... Eu acho que ele também é. O Alexandre. Vou ver se eu consigo gravar uma live com ele. Eu acho que ele também é da área. E ele, poxa, sendo da área, ele comprovou ali que também é eficaz. Então não adianta você falar, olha, hoje ali eu até te mandei um direct, depois você me responde. Tem profissionais que eles querem... cada profissional, ontem eu vi na sua live você falando que é legal você ser especialista, mas é legal você também saber de outras modalidades. Você estava estudando Pilates, mas a sua área não é Pilates. Então, assim, eu não faço Pilates, não vou estudar Pilates. Não, eu vou estudar Pilates, porque de fato isso vai ajudar, vai contribuir em algum momento da sua carreira. Então, tem profissionais que são focados somente no estilo e param de estudar, param de averiguar, de pesquisar e não sabem das novas estratégias, do que pode ser bom agora. Porque antigamente a gente vivia de um jeito e as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo. Então, se você parar no tempo, se você não perguntar, a pessoa vem para te porrar. Não seria muito mais fácil perguntar, pô, coach, tô vendo que você está fazendo um trabalho aí, que tipo de treinamento você está fazendo? Qual é a proposta que você está executando? Qual é a estratégia que você está usando? Porque, pô, eu faço isso há anos e eu não vejo resultado disso nos meus alunos, isso não é seguro. E aí, de fato, eu sempre falo, pode falar com o coach Randel porque ele é capacitado para poder debater sobre o assunto. Eu não vou debater porque eu não sou capacitado. Por isso que eu sempre marco. Eu marquei o coach lá num comentário de um profissional que eu respondi ontem. Vem para atrapalhar, não vem para acrescentar, vinha para acrescentar. Né? Assim, ó, Poxa, até... que isso? É até injusto que eu vou falar agora aqui, mas eu aprendi nesse tempo de estado da minha profissão, principalmente, que muitos profissionais depositam, às vezes, as inseguranças deles ou algumas questões pessoais em cima do trabalho de outras pessoas, né?
eu não conheço a pessoa que... visitei o perfil da pessoa que fez o comentário lá, eu vi o perfil da pessoa, não vou comentar aqui nada, porque eu Não vale acho a pena. que não vale a pena, porque tem dois tipos de possibilidades para a gente responder pessoas assim. O primeiro é dando a atenção que ele quer, É o que de fato está querendo naquele momento. e o segundo é ignorando, entendeu? Às vezes o ignorar, ele não é uma estratégia de defesa. É porque eu acho que discurso, escrever ali a teoria, a fisiologia, só vai alimentar mais uma discussão desnecessária e, de repente, até expor negativamente outra pessoa, que eu jamais vou querer expor alguém negativamente. Então, acho que nossas respostas, quanto a alguns comentários negativos, principalmente de profissionais da área, dando os exemplos de prova real que a gente tem do dia a dia dos nossos alunos, eles felizes, com o resultado na mão, mostrando que estão saudáveis. Realmente, se você tem uma estratégia de perda de peso rápida, só para peso rápido, é uma estratégia inadequada, porque a gente não pode apenas perder peso rápido, a gente tem que entender que isso tem que ser gradativo. Então, tem a semana de ataque, tem semana de manutenção no programa, para que seu corpo entenda, seu cérebro entenda que foi uma perda de peso, que não é uma agressão a você, que você é uma nova realidade. Então, assim, é muito desgastante para mim, às vezes, ficar falando com pessoas que não estão ali para tirar dúvida ou, de repente, para expor uma opinião. Sim. Quantos profissionais da minha área, por exemplo, já vieram assim, pô, André, tu fez isso, eu não concordo, acho que isso aqui é legal, eu faço assim. Às vezes eu até vejo assim, pô, se eu somar o que esse cara falou com o que eu faço, vai ser foguete. Então, assim, a gente vê quando a pessoa está ali para poder contribuir, ou para tirar uma dúvida, ou para expor uma opinião, ou quando a pessoa está ali apenas porque quer atenção. Para causar, né? Para causar. Então, assim, Não vai... não vale. Não vale. Não vale. O importante é deixar claro para o pessoal aqui que a gente, antes de lançar o programa, né, a gente teve um período longo de estudo. Então, assim, foi uma equipe gigantesca com vários tipos de pessoas. Pessoas comuns, de várias idades, de vários sexos. Então, teve gente de 18, de 20, 24, 22, 25, 32, 35, 40, 50, 60. A gente pegou um público muito amplo. E todos eles comprovadinhos, com filmagens, com exames, assim. A maioria, né, no caso, nossos alunos, a gente sempre pede que passe pelo médico antes, não comece do nada. Então, assim, todas as orientações são muito bem dadas, muito bem explicadas. Temos aula, não é só pegar um cardápio, não é só pegar a ficha de treino, não tem ficha, né, de fato, assim, para você fazer atividade física. A gente tem a parte do aeróbico, mas a parte do treinamento ali, né, do treino 6K, 7D, a pessoa acompanha na televisão. E tem ali o nível de iniciante, intermediário e avançado. Antes a pessoa faz um teste para saber qual o nível que ela se encontra. É tudo muito amarradinho. Então é muito legal você contribuir, não atrasar, não querer causar. E aí a pessoa falou assim, Andel, se a pessoa conseguir perder 1,5 kg em uma semana, tem que contar com a sorte. Aí eu ia responder lá para ele. Eu falei, querido, se você trabalha com sorte, meu Deus do céu, eu não ia querer ser sua aluna. Porque aqui a gente trabalha com estudo. Então, assim, não vale nem a pena o cara que é profissional falar que trabalha com que 1,5 kg tá lá. Depois você vai ver. Se a pessoa perder 1,5 kg, com sorte vai ser muito. Aí a gente pode até encerrar o assunto aqui. Vou voltar para a gente finalizar. Rapidinho. O Brasil, ele é referência mundial aí na área de educação física, preparo físico. Não é o único, mas é referência. É, inclusive, um dos poucos países que tem a formação de educação física, como é no Brasil, com estudos de 5 anos, uma graduação. Então, em muitos países aí fora do Brasil, você faz um curso, vamos dizer, de pouquíssimo tempo, às vezes de 2 meses, 3 meses, e já sai ali apto a dar personal, a trabalhar em academia. Então, é muito delicado as pessoas virem aqui no Brasil, principalmente quem é de fora, e dar algumas opiniões. Bom, Mas vamos seguir a live.
Vamos finalizar a última pergunta. É bom só a gente falar, porque você falou de ignorar, mas eu gosto de responder algumas pessoas, sabe? Porque não é dar luz àquele ser humano que está ali apagado, mas é para informar, né? É nesse momento a gente aproveita para informar e para deixar cada vez mais quem está acompanhando o nosso conteúdo seguro e, de fato, chamar outras pessoas para absorverem também esse conteúdo. Vamos lá. Vi que o programa tem o treino aeróbico de corrida, mas eu não consigo correr por muito tempo. Isso compromete meu resultado? Não. Entenda comprometer como não ter resultados, tá bom? Entenda assim. Por que não compromete? Como nós falamos aqui já hoje diversas vezes sobre os níveis iniciante, intermediário e avançado, nós, sabendo que isso aconteceria, nós já temos no programa o treino adaptado, que é um treino de menor tempo, com a mesma intensidade, porém de menor tempo. Então, nós sempre recomendamos que se você não tem aquele tempo suficiente ou não consegue fazer aquele tempo suficiente, que você faça o adaptado. E se mesmo assim o adaptado você não conseguir fazer, você faça um do nível anterior. Se você é avançado, faça o intermediário. Se é intermediário, faça o iniciante. Isso compromete? Não, claro que não. É óbvio, se você fizer o mais avançado, você vai ter uma maior queima calórica e no resultado final, você vai ter perdido um pouco mais de peso. Mas fazer ele, o adaptado ou de menos intensidade, não vai fazer com que você não tenha resultados. Apenas não vai ser otimizado tanto quanto seria se tivesse naquele treino um pouco mais intenso. Então, não compromete de forma global o resultado. E sim, vai otimizar um pouquinho menos a sua queima calórica e é óbvio, e por isso você vai ter um pouco menos um pouco de perda de peso.